Segundo a última pesquisa do Datafolha, a rejeição ao governo Jair Bolsonaro já chega a 44%, um número superior aos 32% de aprovação. Inclusive, a decadência da principal figura administrativa do Brasil não é pauta somente em território nacional. Diretamente de Nova York, Paulo Sérgio da Silva, especialista em política internacional, reconhece mais do que ninguém o enfraquecimento da diplomacia brasileira. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Primeiramente, é um prazer ter você aqui com a gente. E, bom, conta pra gente como que você avalia a imagem do Brasil atual aí nos Estados Unidos. Como que a mídia estadunidense expõe os comportamentos do Bolsonaro, seja pelas declarações não polidas, sua postura frente ao controle da pandemia, enfim. Olha, Victor, tem realmente havido uma deterioração, né, da imagem do Brasil aqui fora. Pelo menos é praxe para mim, eu assino o New York Times, eu trabalho em Washington, então o Washington Post também é uma leitura cotidiana para mim, e muitas outras. E eu te digo que no atual cenário, o Brasil é visto como um governo que inspira preocupação. O país com um líder que despreza o vírus, um líder extremamente populista, em termos de diplomacia, não é? O país que dá sinais preocupantes para a comunidade internacional em função desse negacionismo, não é? Essa questão dessa ala do governo que se diz ideológica, por exemplo. Até isso aqui tem causado estranheza e até foco em determinadas reportagens e principalmente em artigos de opinião, né, os op-ed. Infelizmente o Brasil vem perdendo, né, ao longo dos últimos anos, ao longo desse 1 ano e meio, né, na verdade, o prestígio de bom mediador, de um país com uma ótima relação internacional, amistoso, que vinha cultivando há muito, né? E você comentou sobre o negacionismo proveniente de uma base ideológica do Bolsonaro, que está levando, inclusive, a esse declínio diplomático, mas que ainda assim, aqui no Brasil, ela é caracterizada como um avanço, um reflexo da política neoliberal instaurada pelo Trump, até mesmo, pelo menos no começo, né, nas ações de combate à pandemia. E até o questionamento, né, das pessoas acharem que tudo de negativo que o Trump exercita é como se o Bolsonaro fosse uma cópia, não é, de mau gosto daquilo que as pessoas desprezam no Trump. Então eles fazem muita essa comparação. Criam parâmetros entre as loucuras, as sandices do Trump e o que eles leem em relação ao Bolsonaro no Brasil. Então, meu caro, se os jornais têm cotidianamente enfatizado o aumento no número de mortes que acontecem aí no Brasil, você consegue entender esse temor que as pessoas passaram a associar o Brasil neste momento agora. De fato, os estereótipos que, apesar de expressarem preconcepções, descreviam o Brasil, o brasileiro, sobretudo, né, sob uma perspectiva otimista, festiva, e essa caracterização vem sendo substituída ao longo desse tempo que a gente comentou por esses aspectos temerosos, né, sobretudo desconfiados. O próprio Donald Trump, que vinha cedendo um espaço amigável ao Bolsonaro, seja por simpatia ideológica, política, econômica, ou até mesmo por uma certa comiseração, né? Pode-se assim dizer, hoje já vira as costas para o Brasil, né? E tem um detalhe, né, que acho que foge ao radar do Bolsonaro, é o fato de que este é um ano de eleições presidenciais aqui, não é? Quer dizer, qualquer medida ou qualquer passo que o Trump der ou estiver dando é em favor do projeto, né, de reeleição dele. O Brasil tendo esta associação a algo que impõe risco, que impõe perigo, o Trump certamente vai embarcar na onda de considerar o
Bolsonaro e, consequentemente, o Brasil como, olha, são não gratos, não é? Então, a ideia de aliança ou a ideia de parceria vai até o momento que o Trump percebe que, olha, os correligionários ou os possíveis apoiadores dele realmente consideram, não, quer dizer, não tem como ideia, não tem nada, não enxerga no Brasil nada de positivo. E aí certamente ele vai ficar reforçando também a postura dele contrária à postura do Bolsonaro. Não, até mesmo para as vertentes mais conservadoras, neoliberais, elas consideram o Bolsonaro como um ponto extremo, né, fora da curva. O que a gente vê é a implementação de políticas, ou melhor, não políticas públicas, né, mas planos, condutas inconsequentes, realizadas, direcionadas para uma parcela específica do Brasil, que tem como objetivo claro o beneficiamento próprio. Enquanto a grande maioria da população continua, principalmente agora, esse ano, né, soterrada pelas diversas crises econômica, social, política, sanitária. Enfim, o que você, Paulo, vê, tem uma previsão, uma projeção, né, do futuro da diplomacia brasileira no decorrer dessa política imprudente atual. O que eu vejo é a continuação dessas várias crises, todas se desenrolando ao mesmo tempo, não é? E todas assim, ninguém é capaz de escapar de nenhuma delas. Eu penso que realmente deve haver uma transformação, né, da sociedade ou da nossa civilização, dos nossos modos de vida, mas de maneira realista, eu diria que talvez não necessariamente para melhor, porque na minha opinião a pandemia, não é, tem acima de tudo escancarado as grandes divisões hierárquicas, não é, dos países, não é somente no Brasil, ou talvez especialmente no Brasil, onde a gente vê que a maioria preta e pobre vai continuar marginalizada, com menos empregos, menos acesso aos sistemas de saúde, o aumento de bolsões de pobreza, quer dizer, então é toda uma perspectiva, de certa forma, nada inspiradora. E se eu puder encerrar com um toque, né, de positividade, é que, quem sabe, a gente, em função do que tem acontecido aqui, e que eu espero seja reproduzido em certa medida aí no Brasil, a gente crie e exercite mais união, não é? E faça com que as pessoas entendam da necessidade de haver uma liderança competente, né? Uma liderança inspiradora. Mas, na verdade, no atual momento, Victor, a gente não tem nada disso. Realmente o momento não é dos mais animadores. Diretamente de Nova York, Paulo Sérgio da Silva. Paulo, agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente. É sempre muito bom bater um papo com pessoas como você, tá certo? Brigadão, até a próxima. Rafa, João, é com vocês.